eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Reino Unido registrou mais de 35 mil casos da variante Delta, aquela originária da Índia, só na última semana, hein? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a cepa que está se tornando dominante no mundo e levando inclusive alguns governos a agir diante do avanço dessa nova cepa, ter de retroceder em medidas de reabertura que já tinham sido tomadas, como aconteceu aí no Reino Unido. Começou um novo lockdown em Santiago, na capital do Chile, e com as novas restrições, bares e restaurantes não podem atender clientes. As escolas não vão ter aulas presenciais e está valendo um toque de recolher entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã. O número de casos confirmados de Covid no país aumentou nas últimas 2 semanas, apesar de mais da metade da população estar vacinada. Israel, que foi um país que avançou com muita velocidade na vacinação, deu ordens para que os moradores usem máscaras em ambientes fechados. Já fazia 10 dias que eles tinham sido dispensados de usar o equipamento nesse tipo de ambiente, não é? Tamanha preocupação por lá, embora a vacinação esteja praticamente concluída em Israel. Começa a crescer a lista de países que vacinaram uma parcela considerável da população. Tornaram-se verdadeiras vitrines da imunização no mundo, mas que agora assistem ao aumento de casos da Covid-19. Um exemplo disso é o Chile, nosso vizinho latino-americano, com 55% da população imunizada, ou seja, com as 2 doses da vacina, o país atravessa desde junho uma alta de casos e de internações pela doença. Olá, eu sou o Dr. Júlio Bretas, eu trabalho aqui no Chile há mais de 10 anos, estou trabalhando na atenção de pacientes com coronavírus. A situação epidemiológica do país hoje é bastante delicada, apesar de que aproximadamente 80% da população já tem seu esquema de vacinação completo. Estamos se aproximando dessa meta. Contudo, o país não viu uma diminuição de casos e tampouco uma diminuição de casos graves atribuídos aí a esta doença. Então, temos uma situação em que os leitos de CTI já estão próximos do colapso e eu atribuo isso principalmente à estratégia muito concentrada do governo numa vacinação massiva, que é uma estratégia de resultado bastante incerto, e também uma estratégia muito pesada de restrição de liberdade, né? O governo tem as pessoas confinadas durante muitos meses, então a gente tem aí, obviamente, repercussões graves, né? Na parte de saúde mental, física das pessoas, né? E não temos visto medidas de prevenção, outras como décadas e décadas já estamos habituados, coisas que fortalecem o sistema imunológico, que é o que realmente é efetivo contra infecções de tipo viral, uma alimentação saudável, atividade física, exposição solar. Então, tudo isso tem sido deixado de lado, né, pelas autoridades sanitárias, que estão se concentrando agora a curto prazo a uma intensificação das medidas de restrição e uma certa punição para pessoas que optam por não se vacinar, ainda que a meta de vacinação já tenha atingido aí os níveis que eles esperavam, sem os resultados, né? Então eu penso que a médio prazo a tendência talvez seja que o governo mude um pouco o seu enfoque, já que claramente a estratégia tem sido bastante falida em seus objetivos, né? Então observar, mas vejo aí com bastante dificuldade a situação atual do país e principalmente aí das autoridades, né? Que tem gerado muito dano aí para a parte econômica, financeira e emocional, né, da população. As pessoas estão muito assustadas aqui, né? Eu vejo bastante difícil aí uma retomada a qualquer tipo de normalidade a curto prazo, mas a esperança é que as coisas possam ir retomando a pouco. Então, mando um abraço aí a todos do estúdio, CNN Brasil, e estamos aí em contato. Qualquer atualização. Um abraço grande a vocês. Não demorou muito e a situação virou argumento para quem critica as vacinas, principalmente se essa vacina for a Coronavac. O que os críticos da Coronavac não colocam na balança é que não são só os países que vacinaram com esse imunizante que passam por situações semelhantes à do Chile. Israel, que tem mais da metade da população imunizada com a Pfizer, também vive um aumento de casos sintomáticos de Covid-19.
é um outro país no qual, mesmo com a vacinação avançada, o governo está preocupado com o aumento de casos da variante Delta. Portanto, agora as autoridades israelenses determinaram que as pessoas voltem a utilizar máscaras em locais fechados e também em locais ao ar livre, onde houver aglomeração. Isso acontece 10 dias depois do governo ter retirado a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Não existe só uma, mas várias explicações para a resistência e disseminação da Covid-19 em países avançados na vacinação. São sobre essas muitas explicações que a gente fala nesse episódio do Item Mais. Para isso, contamos com a ajuda do infectologista José Davi Urbaez Brito. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor José Davi, muito obrigada por nos atender. Seja bem-vindo ao Item Mais. Como vai, Carol? Tudo bem com vocês por aí? Tudo ótimo. Vamos aqui, doutor, juntos traçarmos os cenários, explicarmos o que está acontecendo em países vizinhos ao Brasil. Para começar, acredito que seja muito importante traçarmos aqui a diferença entre eficácia e efetividade das vacinas. Nos países que avançaram na vacinação, mas agora vivem uma alta de casos de Covid-19, o que esses países podem nos explicar com relação à diferença entre eficácia e efetividade dos imunizantes? Carol, quando nós começamos esse trabalho em relação com a pandemia, uma das situações que fica bem claro é que comunicar na pandemia é muito difícil, porque a gente se adentra num universo de conceitos que nem sempre são fáceis de serem comunicados para que a população entenda. O primeiro deles é que vacina não se trabalha na ordem individual. Então, quando a gente fala de percentuais, nós sempre estamos fazendo o tratamento de grandes grupos, de coletivo. E aí vem esses dois conceitos fundamentais. O conceito de eficácia advém dos ensaios de fase 3, que são ensaios que dão entrada ao imunógeno para sua comercialização a partir do processo regulatório, e você tem fundamentalmente o grupo de vacinados e o grupo que recebe placebo, e a partir da comparação de como se comporta a infecção entre os vacinados quanto comparados com os não vacinados, você faz esse cálculo. Isto é uma situação controlada dentro de um ensaio que traz todos os controles possíveis e imagináveis e que, portanto, é um cenário muito restrito e um cenário artificial, entre aspas. Quando nós aplicamos a vacina na comunidade, a gente está evoluindo para uma ordem de milhões de pessoas, de centos de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, muito diferente da fase 3, que são poucos milhares. E aí é que nós vamos ver o que ocorre com esse trabalho da vacina na vida real, onde está acontecendo o cenário da transmissão na comunidade. E é aí que você calcula, então, a efetividade, porque é, digamos, o ensaio real de como que esse produto se comporta dentro daquele enorme problema que nós estamos atacando, que no caso nosso é a pandemia pelo SARS-CoV-2. Doutor, então, para deixarmos aqui de uma forma muito didática, quando a gente acompanha aqueles dados com relação à eficácia de um determinado imunizante, esse número não necessariamente vai representar a realidade de fato, quando a vacina é aplicada na sociedade. Sempre você terá variações importantes, só lembrando de um detalhe, a eficácia, isso também é feito com um cálculo probabilístico, isso sempre tem limites, né, que vai de tanto a tanto. Nesses intervalos que são desenhados estatisticamente, você vai habitualmente encontrar a efetividade, que é aquilo que você realmente vê na vida real, na vida da aplicação, na campanha de vacina em massa. A gente também acompanha bastante, quando falamos de eficácia, a questão da prevenção ao agravamento da doença. Quando a gente observa dados da realidade dos países vizinhos aqui ao Brasil, a vacina ela continua prevenindo casos graves da doença nesses países que estão registrando um aumento de casos de Covid-19? Esse ponto também é extremamente importante, Carol. A vacina, o que tem como objetivo é basicamente tornar essa doença como uma doença que causa casos graves com necessidade de internação, UTI e óbito, numa infecção respiratória banal. Por ora, ela não tem como objetivo evitar a transmissão de forma
total e irrestrita. Então, nós estamos muito centralizados nesse dado de qual é o verdadeiro impacto em hospitalizações, em pacientes internados em UTI e em óbitos. E nesse cenário, o funcionamento de todas essas vacinas tem sido excelente, muito bom do ponto de vista de saúde pública e muito bom a partir de termos um aumento das expectativas quando comparadas até com a própria eficácia. Cobertura vacinal, doutor. Para dizermos que um país tem uma alta taxa de cobertura vacinal, isso muda conforme o imunizante que é aplicado naquele determinado país? Uma taxa alta, ela varia esse conceito conforme o imunizante? Veja, a gente trabalha, digamos, com limites bastante estreitos. Então, quando nós temos uma vacina que oferta uma eficácia de 95% e nós temos outra vacina que oferta uma eficácia de 60%, 50%, essas vacinas não são comparáveis, porque é a primeira vez na história que nós temos muitas vacinas para um problema só. Isso nunca aconteceu. Isso nos traz também um grande problema de leitura desses resultados. Mas indo no concreto da sua pergunta, em teoria, quando você tem uma vacina que é mais eficaz, você teria que vacinar menos pessoas. Só para a gente pontuar muito bem. Quando você fez o ensaio com Pfizer ou com Moderna, você estava numa faixa de transmissão muito baixa, você fez esse ensaio na comunidade, estou falando todas as pessoas de todos os tipos. Quando nós falamos com a Coronavac, esse ensaio foi feito com profissionais de saúde em lugares onde se atendia fundamentalmente Covid-19. Isso faz com que você tenha um estresse da vacina muito diferente. E, com certeza, a eficácia vai ser favorecida quando você coloca a vacina num cenário de transmissão menor. Isso tudo para te dizer que provavelmente essas vacinas se comportam como efetividade muito parecido. E por isso que nós, e você tem ouvido falar, e todos temos ouvido falar, que nós precisamos vacinar em torno de 80% da população para nós adquirirmos o famoso conceito de imunidade coletiva, que é o que, em última análise, vai fazer da vacina aquela ferramenta potente de controle de transmissão, nesse caso da pandemia de SARS-CoV-2. E esse é um dado super interessante que o senhor traz, doutor, quando a gente traz essa base de comparação, por exemplo, entre a Coronavac e a Pfizer, quando olhamos a eficácia dos dois imunizantes, porque essa eficácia também varia conforme o grupo em que esse imunizante foi testado. Ou seja, num patamar de efetividade, a gente pode dizer que todos os imunizantes, de fato, podem estar no mesmo patamar. Eles caminham por aí 70% até 90%. É claro que a gente vai falar um pouquinho depois sobre variantes, mas caminha por aí. Para você ter ideia, esse número mágico de 50% não é mágico. A OMS, isso sempre se faz, você faz toda uma modelagem de cenário onde você tenha uma vacina que possa controlar a pandemia. A partir desses trabalhos, você viu que um produto com 50% de eficácia é capaz de controlar a pandemia. E isso é o que interessa. Então, a vacina que nós temos que administrar é a vacina que estiver disponível, que tenha passado, obviamente, por todo esse processo de ensaios nas diferentes fases clínicas e que tenha passado pelos regulatórios pertinentes ao produto. Quando observamos alguns países com aumento de casos de Covid-19, a gente pode atribuir esse aumento às variantes do novo coronavírus? A gente consegue aplicar essa explicação em algum país? Isso é um pedaço da explicação. Quando nós estamos perante uma doença infecciosa, Carol, tem um componente gritantemente importante: mobilidade. Mobilidade que se traduz no aumento ou na diminuição da oportunidade que pessoas infectadas tenham contato com pessoas suscetíveis e, em consequência, você arma, então, o ciclo de transmissão do vírus. Então, não necessariamente você vai responsabilizar a presença de uma variante que provavelmente tenha menos resposta a uma vacina para você observar essas alças de aumento. O que acontece de fato é que você seleciona aquelas populações que não foram vacinadas e aquelas populações que não foram vacinadas que têm maior mobilidade. Então, você, de alguma maneira, você vai filtrar essa transmissão, lembrando que o número de pessoas que ainda não tiveram contato, que permanecem suscetíveis, é uma
imensidão de pessoas. E por isso é que você vê que mesmo na vigência de altas taxas de vacinação, e a gente fala altas taxas habitualmente de maneira arbitrária, acima de 50%, então países que têm 50%, 60% de sua população vacinada continuam tendo grupos muito importantes nessa população, ora que não se vacinaram adequadamente, ora que estão com enorme mobilidade, eventualmente com os dois fatores muito combinados, e isso faz com que a vacina não seja tão potente como poderia, porque vacina, de novo, quando você calcula eficácia e efetividade das vacinas, isso se calcula comparando grupos. Se você está falando de probabilidades, você não está falando de números absolutos. E isso talvez tenha sido uma das grandes barreiras para nós conseguirmos que a pessoa entenda qual é o verdadeiro papel da vacina. E aí, volto no ponto da cobertura vacinal. Há uma grande expectativa com relação ao relaxamento das medidas restritivas. E muito se atribui esse relaxamento a uma cobertura vacinal ampla. O que seria essa cobertura vacinal ampla? Quando podemos, de fato, relaxar as medidas de restrição? De maneira alguma nós temos essas condições nesse momento. Sequer eu sou um grande crítico do que está acontecendo na Europa e me junto às vozes de muitos epidemiologistas, infectologistas e pesquisadores daquele continente. Só quando nós tivermos 80% da população vacinada de forma homogênea, e vou explicar esse conceito. Eu posso ter um local onde eu atingi 95% de vacinados, num bairro, vamos chamar em São Paulo, nos Jardins. E eu tenho outro bairro onde eu atingi 45%. Quando você vai fazer o somatório, vai dar 70% de cobertura vacinal. Só que 70% de forma desigual. Isso vai fazer com que o quê? Que eu mantenha a circulação viral de forma muito importante, com aumento de casos, naquela região onde a cobertura vacinal é muito baixa. Então, vacinar é uma questão muito complexa. Isso tem que ser feito, quero dar o exemplo de Serrana, onde você foi vacinando em bloco toda a cidade para você garantir que a vacinação chega igualitariamente em todos os setores da cidade, porque é aí que você tem a imunidade coletiva. De outra forma, não temos a imunidade coletiva. E nesse momento nós não temos nenhum país que tenha chegado a 70%, 80% de cobertura vacinal, pelo que é absolutamente extemporâneo, prematuro, e muito, eu chamaria até irresponsável, nós pensarmos em tirar as barreiras não farmacológicas para o controle da virose. Doutor, você citou o exemplo de Serrana, que tivemos ali o experimento de vacinação em massa, vacinação com a Coronavac. Quais são as outras lições que esse experimento nos traz com relação à vacinação em massa? Eu acho que o primeiro é que nós temos que abandonar essa questão de ver a eficácia do produto, porque nós estamos engajados num objetivo maior, que é vacinar todo mundo que tenha que ser vacinado. Segundo, quando nós conseguimos fazer a vacinação em massa de forma adequada, nós controlamos a virose, nós tiramos a pandemia de foco. Isso significa o quê? Que nós não vamos continuar convivendo com aumento de casos ou com presença de casos e óbitos no nosso cotidiano. Isso não significa que a gente vai eliminar o SARS-CoV-2 do nosso convívio de maneira alguma. Nós continuaremos convivendo com mortes e óbitos, agora, numa magnitude infinitamente menor. E isso é o que procura a vacina. Diminuir um evento que ocorre 1000 vezes, diminuir para um evento que ocorra 10 vezes, mas continuará ocorrendo o evento e continuará sendo doloroso para aquele indivíduo que perdeu um familiar, que infelizmente não teve como proteger com a vacina, porque não existe vacina 100% eficaz. Recado tá dado, doutor. Muitos recados, na verdade, importantíssimos nesse momento de vacinação aqui no Brasil e no mundo. É a nossa luta contra a Covid-19. Foi um prazer conversar com o senhor. Sempre muito bem-vindo aqui ao Item Mais. Eu agradeço a oportunidade e contem comigo sempre que precisar. Seguimos nessa luta. Vacine-se contra a Covid-19. Sem escolher vacina. Vacina boa é vacina no braço. Até a próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira,
Este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Eliel. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.